Muito boa noite, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Venâncio e sou treinadora de produtos Marita Network. Então hoje nós vamos falar sobre detox. O que é isso? Né? Pelo amor de Deus, Alessandra, o que é isso? Se existe, se não existe? É de comer ou de passar no cabelo? O que é suco detox? Resolve eu tomar suco detox? Então é sobre isso que a gente vai falar neste momento, tá? E eu vou falar para vocês como é que o café verde é importante no processo de detox do nosso organismo. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala detox, a gente está abreviando ou reduzindo a palavra para que fique mais fácil. O nome do processo verdadeiro é detoxificação, tá? E o que é essa detoxificação? Ela é muito além de dietinha da moda, de suco, de sopinha, tá? Então, toda vez que você vê algo com esse nome detox, você agora vai entender por que ele tem esse nome e se realmente ele cumpre esse propósito, tá, gente? Então, detoxificação é um processo realizado pelo nosso organismo. Ou seja, quem faz o detox é o nosso próprio organismo, tá, gente? Não é nenhuma sopa, não é nenhum suco e também não adianta você atolar em tudo que é errado, comer um monte de coisa errada, se empanturrar e no outro dia acordar bebendo um suquinho verde, achando que aquele suco vai resolver o seu problema. Não é assim que funciona, tá? Quem faz o nosso processo de detox é o nosso próprio organismo. E nós temos aí 3 principais órgãos envolvidos, que é o nosso fígado, o nosso rim e também o nosso intestino, e eu vou explicar como, tá? Então, o que é o objetivo dessa detoxificação que é feita pelo nosso organismo? É eliminar substâncias xenobióticas do nosso corpo. O que é isso, Alessandra? Substâncias xenobióticas são substâncias químicas, são moléculas estranhas ao nosso organismo, sem função fisiológica que seja conhecida por ele. Então, tudo que o nosso organismo não reconhece, o nosso sistema imune também trabalha para jogar isso para fora. Então, isso tá, a função de detoxificação do nosso intestino, do nosso organismo, perdão, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, esse processo, ele ocorre em todas as nossas células do corpo, mas a concentração desse processo é no nosso fígado. Por isso, sempre que a gente fala de detox, a gente fala primeiro do nosso fígado, tá? E depois o intestino e os rins. 60% do processo de detox é feito no nosso fígado. Então, esse é um processo totalmente natural, realizado pelo nosso organismo. E o nosso organismo, ele tem mecanismos eficientes, tá? Para essa função, porque ele foi projetado, tá? Então, ele tem mecanismos eficientes à sua disposição para eliminar esses xenobióticos pelas nossas principais rotas de eliminação, que é a urina, fezes e suor. E aí, o que é esse xenobiótico, né? Eu falei para vocês que são substâncias estranhas que o nosso corpo não reconhece e não reconhece função nenhuma fisiológica. Essas substâncias, elas podem ter origem interna e externa, tá? Então, eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos de xenobióticos. E por que nós pensamos tanto em xenobióticos? Porque o nosso estilo de vida atual faz com que nós estejamos expostos diariamente a todo momento a compostos estranhos, que são esses xenobióticos, tá? E aí, esse contato do nosso organismo com esses xenobióticos provoca um aumento do processo de intoxicação por esses compostos. Um dos maiores exemplos dessa exposição é o que? A poluição do ar, o uso de cosméticos à base que tenham parabenos, que também são xenobióticos para nós, e principalmente pela nossa alimentação, tudo que nós bebemos, tudo que nós comemos, que não foi feito pelo Papai do Céu, que não foi feito por Deus. Ou seja, tudo que não é natural, tudo que tem conservante, tudo que tem corante, todos aqueles aditivos químicos daqueles ditos alimentos são xenobióticos para o nosso organismo, tá? Então, quais são os principais presentes no nosso dia a dia? Metais tóxicos,
medicamentos, aditivos alimentares. Acabei de falar para vocês. Você pega, por exemplo, a lata do café, você vai ler os ingredientes e vai ver o que tem no café. Aí você fala, ah, tá, ó, café solúvel, café verde em pó, erva mate solúvel. Ponto. É da natureza, não é isso? Teve um leve processamento para que a gente consiga utilizar. Ninguém consegue pegar o grão de café e utilizar ele daquela forma. Então é um leve processamento. A partir do momento que você pega, eu não vou ter nenhum produto aqui nas minhas mãos em que eu vou pegar e vou falar assim, não sei que nome é esse. E aí quando a gente não sabe que nome é esse, a gente não identifica, é bem provável que ele seja um xenobiótico, tá? Então aditivos alimentares, agrotóxicos, poluentes do ar, migrantes de embalagens, por isso a gente fala tanto das pessoas não colocarem alimentos para aquecer ou para cozinhar no micro-ondas com recipientes plásticos, usar sempre vidro, porcelana, evitar de tomar água em recipiente de plástico, guardar em recipiente de plástico, porque o bisfenol principalmente ele vai passar para o nosso alimento e ele é um xenobiótico. Produtos químicos contaminantes da água, tá? Então, esses são os exemplos dos xenobióticos que nós mais temos contato. E quais são os fatores que mais influenciam na nossa capacidade? Olha só, gente, então aqui a gente vai entrar no que realmente interessa pra gente. Não tinha como eu entrar nisso sem explicar para vocês essas questões da detoxificação do nosso organismo. Quais são os fatores que influenciam na nossa capacidade, na capacidade do nosso organismo de detoxificação? Primeiro, a alimentação. Não tem como separar nenhum assunto referente à nossa saúde sem falar da alimentação, porque a alimentação é abundante nos nossos dias. É o que a gente mais faz de abundante. Por exemplo, um cosmético você passa 1, 2 vezes ao dia. Maquiagem você de repente nem passa todos os dias. Mas a alimentação ela é diária e muitas vezes abundante, né? De 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 horas. Então, cada pessoa, em média, faz no mínimo 3 refeições ao dia. Isso pode aí ir de 500 gramas a 1 quilo, 2 quilos, dependendo da pessoa. Então, a fonte mais abundante que nós temos no nosso organismo, tanto para nutrir quanto até para atrapalhar, é da nossa alimentação. E é a nossa alimentação que fornece os nutrientes que são necessários e essenciais para que o nosso organismo consiga realizar o processo de detoxificação. Não só ele, né, mas todas as funções para nos manter vivos e saudáveis. E, gente, o nosso corpo, ele é guerreiro, porque a gente está aqui judiando, fazendo tudo errado, e ele está lutando bravamente para manter a gente saudável e vivo. Mas chega um momento que ele não aguenta, tá? Nosso estilo de vida, então, a influência do exercício físico, tá? Também vai influenciar aí na expressão das nossas enzimas essenciais para esse processo de detoxificação. Além da transpiração, né, do nosso suor, que é uma via de eliminação utilizada, tá? Para eliminar esses xenobióticos durante o exercício. Então, a transpiração ela é importante aí. Então, já descobrimos aí, né, uma função da nossa transpiração, tá? Meio ambiente, nós temos contato com xenobióticos presentes ao nosso redor. Então, talvez para nós, para muitas pessoas que são alérgicas, o pólen é um xenobiótico para as pessoas que sofrem com alergia. A poeira é um xenobiótico. A fumaça do cigarro pode ser um xenobiótico. E nós estamos expostos a isso a todo tempo. Só que, infelizmente, a parte ambiental nós não temos muito controle. Então, nós precisamos controlar o quê? Prestando atenção na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, né? Doenças e medicamentos também vão determinar essa capacidade de detoxificação do nosso organismo. Por quê? Porque medicamentos e doenças têm a capacidade de ativar ou inibir a detoxificação, tá? E medicação por conta própria traz prejuízo à nossa saúde. Quem metaboliza quase praticamente tudo no nosso organismo é o nosso fígado. Se isso está ficando acumulado lá, isso é um problema para o nosso organismo, tá? E o processo de detoxificação,
ele vai acontecer em 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Cada uma delas é responsável por processos bioquímicos que em conjunto vão promover a eliminação desses xenobióticos que estão no nosso organismo. A fase 1 é conhecida como a biotransformação, que é uma preparação das toxinas feita pela atuação de enzimas, tá? Essas enzimas aqui são as glutationas, são a GST. E aí elas têm algumas divisões nessa glutationa, tá? Mas a base é a glutationa, que é a GST. Guardem esse nome. Então, a primeira fase é a biotransformação. Vamos lá, então. Aonde o intestino entrou nisso, Alessandra? Lembra quando eu falei das dores de cabeça, que o nosso fígado vai metabolizar? Então, nós vamos alimentar, a digestão começa na boca, a amilase já é liberada na nossa saliva. Então, por isso a gente precisa ter aquele processo de mastigação, porque a mastigação também já é o início do processo da digestão, junto com as enzimas que são liberadas na nossa saliva. Desceu para o nosso estômago, o ácido clorídrico vai trabalhar ali, vai quebrar, as enzimas vão levar, e aí isso vai descer lá para o nosso intestino. Quando desce para o nosso intestino, o que passa pela veia porta do fígado vai ser metabolizado. O que não passa já é o que o nosso organismo está rejeitando e vai sair pelas fezes. Então, esse é o papel do intestino. Desceu, né, o nosso alimento ali para o nosso intestino, vai ter aquele processo lá, né, dos nutrientes irem para a veia porta hepática, então eles vão lá para a veia porta hepática. Então, o que o nosso corpo ali selecionou, o nosso intestino, né, a nossa microbiota selecionou, vai lá para o fígado para ele metabolizar. O que não passou no crivo da microbiota vai ficar no intestino e vai sair pelas fezes. Então, é a primeira via de eliminação das toxinas, tá? E aí chegou lá no nosso fígado, aí o nosso fígado vai fazer a metabolização, né? Então, aí vai começar esse processo aí da detoxificação. Então, a fase 1 é a preparação das toxinas, que é feita pela atuação dessas enzimas. Lembrem desse nome, GST-glutationa, tá? Fase 2 é a conjugação. É a transformação das toxinas em moléculas possíveis de serem excretadas, tá? Então, primeiro, lembra lá que eu falei da metabolização? Nosso fígado vai transformar tudo, tanto que é bom, tanto quanto é ruim, em lipossolúvel. Não é isso? Que são solúveis em gordura. E aí, depois disso, ele precisa trabalhar para colocar o quê? Como hidrossolúvel. Por quê? Porque o que está como lipossolúvel só vai ser dissolvido em gordura. E o que vai levar, que vai transportar os nutrientes e também as toxinas para serem expelidas do nosso organismo é o nosso sangue. Então, para que ele possa transportar essas moléculas, elas precisam estar como hidrossolúvel. Por quê, Alessandra? Porque elas vão serem transformadas em hidrossolúveis, elas vão se misturar ao nosso sangue, o nosso sangue vai, como que eu vou falar para vocês? Irrigar todos os nossos órgãos, todas as nossas células com os nutrientes e quando chega lá nos rins, o nosso rim vai filtrar também esse sangue, vai reter as toxinas. E essas toxinas que ficam no rim vão ser excretadas através da urina, tá? E também do nosso suor. Então, nessa fase 2, né, essas toxinas têm que se transformar primeiro em lipossolúvel e depois em hidrossolúvel para que possam ser transportadas pelo nosso sangue. E a fase 3 é esse transporte das moléculas na nossa circulação até elas serem eliminadas. Então, primeiro alimento, vou falar alimento, tá, gente? O que é detox? Detox é um processo feito com maestria pelo nosso organismo, porque ele foi feito para isso. Ele foi feito para isso. Sabendo que a primeira via de eliminação de toxina vai ser pelo nosso intestino, através das nossas fezes.
e posteriormente pela urina e pelo suor, o que é o principal aí, além da nossa alimentação? Água. Nós não vivemos sem água. E a partir do momento que nós não tivermos água para fazer esse processo no nosso organismo, nós vamos ter muitos problemas, porque o nosso organismo, ele tenta se equilibrar o tempo todo. Então, se você não consome água adequadamente para que esse processo possa ser feito, o nosso organismo começa a retirar água dos nossos órgãos. E aí você fica com o seu intestino preso, o seu cabelo fica fraco, quebradiço, a sua pele fica extremamente seca, a sua unha vira papel. Isso já são sinais, tá? Mas tem outros sinais, por exemplo, quando é que eu sei que tem alguma coisa errada com o processo, esse processo bioquímico que é tão natural, né, de eliminação pelo meu organismo? Quais são os sinais, né, de que eu posso estar intoxicado? Enxaquecas, né, dores de cabeça no geral, inchaço recorrente, todo dia eu incho. Desbiose, né, que é o que? O desequilíbrio no nosso intestino, lá no nosso microbioma intestinal, concentração ruim, déficit de memória, problemas de aprendizado, tontura, fraqueza. Às vezes a pessoa tá fraca, ela não entende por quê, mas ela também não bebe água. E por isso que eu falo muito aqui, gente, água é vida. Talvez vários problemas que você tenha, você vai melhorar bebendo água, porque o seu organismo vai voltar a trabalhar adequadamente e vai repor a água onde ele está tirando, tá? Problemas de equilíbrio, opa, labirintite, né? Ai, tem labirintite. Tem ou está com, por algum problema aí, né? Problemas visuais, fadiga generalizada, alterações comportamentais, ansiedade, depressão, cabelo caindo, unha fraca, alergias diversas, aftas, pele opaca, imunidade sempre baixa. E aí, Alessandra, tá bom, entendi o que é o processo de detox. E você falou do café verde. Como que o café verde vai me ajudar? Se você acabou de me falar que quem faz o processo de detox é o meu organismo. Sim, é o meu organismo, o seu organismo que faz o processo de detox. Não existe nenhum produto que vá fazer o processo de detox por você. O seu organismo é equipado para trabalhar, mas ele precisa de substrato. E aí, quais são os substratos, os nutrientes que vêm através de uma boa alimentação e uma boa hidratação? E o café faz parte disso. E aí eu quero falar antes de qualquer coisa para vocês entenderem um pouquinho do café fazer parte, tá? Do café verde principalmente, tá? Por quê? Na fase 1 são utilizados vários nutrientes, dentre eles B1, B2, B3, B6, B12, vitamina C, ferro, magnésio, enxofre, tá? E aí vai ser usado o ácido fólico, vai ter a glutationa aqui, tá? E aí lembra de eu falar para vocês que tanto o café quanto a erva mate, eles são ricos em vitaminas do complexo B. Olha que legal, nós temos isso presente no café, mas nós temos isso muito mais presente no café verde, aonde nós temos o grão do café que não passou pelo processo de torrefação, ou seja, ele concentra todos os nutrientes do grão de café in natura. Na fase 2, né, que é aquela fase que vai transformar as toxinas lá em moléculas hidrossolúveis para ir para o sangue, nós precisamos de novo da glutationa. Eu tô falando para vocês, gente, guarda esse nome glutationa ou GST, tá? E aí, na fase 3, que é a última fase, né? Nós precisamos de serina, colina, vitamina B3, fósforo, selênio, riboflavina, vitamina B6, B12, vitamina C. E aí, nós temos novamente o café como fonte de vitaminas do complexo B. E olha o tanto que isso é importante para nós. Mas não só isso. Agora eu vou na principal parte, né? Que é onde o café verde entra. E é o café verde, tá, gente? Nesse caso aqui, Marita Green não entra. E vocês vão entender por quê. Porque nós estamos falando do café.
Na Marita Green, nós temos o ácido clorogênico isolado. Nós não temos o café na sua totalidade. E aí aqui no café verde, né, além das funções que nós já sabemos, que ele vai regular os níveis de glicose, auxiliar no emagrecimento saudável também, né? O que ele tem de tão importante aqui para nós nesse processo de detox? Aonde é que ele vai agir? Ele é rico em cafestol e casveol. Então, olha só, guardem aí. Ele é rico em cafestol e casveol, tá? Que são duas substâncias presentes no café que não passou pelo processo de torrefação, ou seja, no café verde, que ela faz o quê? Ajuda no funcionamento do nosso fígado. Principalmente fazendo o quê? Estimulando a ação da GST, da glutationa, que é a enzima responsável pelo processo de detoxificação do nosso organismo. Então isso é fantástico, nós temos isso aqui no nosso café Marita Verde. Um alimento natural que facilmente a gente coloca ele no nosso dia a dia, no mínimo 2 vezes ao dia, de preferência 30 minutos antes do almoço, e pode ser a outra dose no seu final de tarde, no meio da tarde. Se você faz atividade física, 30 minutos antes da atividade física, para dar muito pique, para dar muita energia e concluir a sua atividade física sem fadiga. É muito importante. Mas nesse caso da detoxificação, ele é extremamente importante porque o cafestol e o caveol são responsáveis por estimular a enzima GST ou a glutationa, e é ela que promove ela é a catalisadora, né, desse processo enzimático aí de detoxificação do nosso organismo. Então, é maravilhoso saber que nós temos um alimento maravilhoso aqui, né, nos produtos Marita, que vão nos auxiliar nesse processo de detoxificação. Claro, sempre pensando que nós precisamos melhorar a nossa alimentação, que nós precisamos melhorar a nossa hidratação, tomar água adequadamente para que o nosso corpo possa funcionar como ele foi projetado para funcionar. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que é esse processo de detoxificação e quem faz ele é o nosso organismo. E que no café verde nós temos duas substâncias, o cafestol e o caveol, que são responsáveis por estimular a GST, que é a glutationa, que é uma enzima que é responsável aí pelo processo de detoxificação do nosso fígado. Eu vou ficando por aqui, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até terça-feira que vem.